Quando ela chegou no portão, não era mais a mesma roupa. Era um short e uma blusa totalmente diferente. E eu fiquei assustada, porque eu ainda era criança. Eu fiquei assustada, eu falei: Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Não diga alô, diga além. olá, bom dia. Bom dia. Boa Eu noite. comecei a te seguir essa semana, achei muito interessante os relatos das pessoas, então Obrigado. resolvi contar o meu. É bem rápido, mas foi muito intrigante. Aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Eu tenho uma amiga há muitos anos, e ela nessa época ela estava grávida. Eu morava em uma comunidade no Rio de Janeiro, e nós morávamos de frente uma casa da outra. Eu ainda era uma criança, ela tinha uma idade mais avançada, já era casada e estava grávida. A casa era de frente. Então, ela sempre ia ao médico porque tinha uma pressão muito alta. E um dia o médico falou para ela: "Você não pode fazer mais nada dentro de casa. Você está no final da tua gravidez e você necessita urgente de fazer repouso". Era um hospital de Duque de Caxias. E aquele tempo foi passando, né. Um dia nós estávamos dentro de casa, só que a gente tinha 1 hora para sair na rua, né. Já era noite, aí sabe aquelas vizinhas que marcam horário? Então ela tinha uma escada que descia da casa dela. Nesse dia, eu via ela na varanda, aí falou que já ia descer para minha mãe, a gente se reuniu pra gente se reunir no portão, eu fiquei no portão em pé esperando. Ela estava com uma mesma roupa, com a mesma roupa que ela sempre usava, porque ela engordou demais, e então não servia nada. Era uma saia e uma blusa pequena, parecendo um cropped. Isso já em 1990, se eu não me engano. Então eu vi ela com aquela bermuda, com aquela roupa na varanda, com a blusa pelo menos, né, e abriu a porta, eu já estava no portão, tô vendo ela descer a escada com aquela blusa e com a saia, acenou para mim e veio descendo. E da escada para o portão era muito próximo. Quando ela chegou no portão, não era mais a mesma roupa. Era um short e uma blusa totalmente diferente. E eu fiquei assustada, porque eu ainda era criança. Eu fiquei assustada, eu falei: "Fulana", não vou relatar o nome, né. "Fulana, o que que você tá fazendo com essa roupa?". E ela: "Tá doida?". Eu falei: "Não, você desceu com outra roupa agora". Eu vi, ela acenou pra mim, sabe, descendo a escada. Aí eu falava assim pra ela: "Você estava com outra roupa agora, descendo a escada, antes de chegar no portão". Enfim, minha mãe só faltou me bater, falando que ela ia ficar assustada, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Olha, pouco tempo depois, não muito tempo, senão na mesma semana, aconteceu dela perder o bebê. Ela lavou muita roupa em um dia, o neném dela morreu dentro da barriga. E ela só foi, o desespero dela era muito grande. O neném parou de mexer, ela foi para o hospital, só foi tirar o bebê, que era mais de 4 quilos, se eu não me engano, um menino, e colocar no caixão e enterrar. E ela veio para casa sem o neném. Só sei que foi um desespero total dos vizinhos, dos amigos, né, que a gente era muito apegado. Eu não fui no enterro, não tive coragem de ir. E ela, um ano mais ou menos depois, ela ficou grávida de novo. Hoje o filho dela tem que uns 30 e poucos anos, graças a Deus, esse sobreviveu porque ela se cuidou. Aí depois eu estava vendo relatos na internet
sobre você ver a cópia da outra pessoa que não é bom. Você vê a cópia de outra pessoa. E foi exatamente o que eu vi. Acho que é doppelganger. Você vê uma outra pessoa e aquele dia eu tive essa experiência, até hoje eu guardo no meu coração. E uma vez ela até falou para mim, eu lembro exatamente disso, quando você me falou. E essa minha história foi desesperadora, mas uma experiência, assim, que eu nunca mais esqueci. Esse ano eu faço 50 anos, estamos em 2026, e nunca mais na minha vida isso saiu da minha cabeça. É isso que eu queria contar. Muito obrigada. Curtinho, né? Curtinho demais. Mas, pô, cara, é engraçado, você vê nitidamente, você escuta pela voz. Isso que eu, aliás, né? Isso que eu amo desse podcast, que é ouvir a pessoa falando. Não tem. Imagina se eu fosse contar essa história. Ah, ela diz que viu o Doppelganger. Agora ela contando, você sente a emoção dela. É tipo assim, é verdade, aquilo que eu vi é real, não foi coisa da minha cabeça. Eu acredito em você, totalmente. É, eu, eu, eu nunca vi um doppelganger, eu já ouvi, né? Já ouvi, até contei, né, da história do meu. Quando eu morava com a minha ex-esposa e o irmão dela saiu com ela pra almoçar e na hora que eles voltaram, eu ouvi a voz dele chamando por ela. E eu falei, teu irmão tá te chamando. Ela falou, não, meu irmão não veio comigo, meu irmão ficou. Ela falou, como? Como assim? Eu ouvi falando seu nome 2 vezes. E eu ainda cheguei a responder. Eu falei, calma aí, cara. Tua irmã acabou de chegar, tá no banheiro, lavando a mão, não sei o quê. E aí, cara, é essas coisas que a gente não consegue entender, cara. Isso é muito sobrenatural. Ela me fez lembrar de uma história que eu, muito tempo que eu não lembrava, que não é bem. É um pouco sobrenatural, sim. Quando eu era bem pequeno, eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. A gente lá no meu colégio tinha essa parada de fazer fila e cantar, tipo, o hino da bandeira. Cara, isso é coisa de velho, né? Hoje em dia não tem mais nada disso. Cantava hino da bandeira, cantava. Chegamos na nossa escola, nananana, com alegria. Galera mais velha deve lembrar essa musiquinha. Aí fazia uma fila de pessoas. Eu era o primeiro, porque eu era mais baixinho. Eu era mais baixinho da turma. E aí eu conseguia ter uma visão privilegiada do pátio do colégio. E tinha uma escadinha. E eu vi uma menina correndo, atrasada. E isso foi muito louco. Eu vi ela caindo da escada. Tipo, como se fosse uma cópia dela caindo da escada. E aí eu pisquei assim o olho assim, ela tava lá ainda correndo ainda. E quando ela chegou naquele mesmo degrau, ela caiu exatamente como eu vi. Eu tive uma mini premonição da menina caindo. Por que eu vi aquilo, né? O que eu poderia fazer com aquela premonição? Eu ia falar, não, não desça a escada. Não tinha como, sabe? E aquilo ali foi, tipo, muito louco pra mim na época. Porque, cara, como é que eu consegui ver alguma coisa que iria acontecer, né? Mas é isso. Você já teve alguma coisa assim de premonição? Você já viu um doppelganger? Você já ouviu a voz de alguém que está vivo? Bota aqui nos comentários, que é importantíssimo saber a sua história. Eu leio todos os comentários, eu respondo a maioria. Eu quero saber se você já passou. Aliás, se você já viu alguma história, se você tem uma história dessa também, além de comentar, você pode mandar pra gente aqui, né? Através do link que tá na descrição, que é o meu WhatsApp. Você entra lá, aí você fala comigo, eu quero te mandar uma história assim assado, e eu vou te explicar de 10 a 15 minutos. Esse aqui passou, porque esse aqui é das antigas, esse relato aqui, que eu tava já pra mandar um tempo. Mas se você quiser mandar hoje em dia, eu peço pra você gravar de 10 a 15 minutos, lugar sem muito barulho, o mais silencioso possível. E também manda um áudio só, não manda picotado em vários áudiozinhos pequenos, não, tá? E conta do seu jeito, não escreve, só conta. Pode chorar, pode gaguejar, pode. Ih, falei besteira, deixa eu contar de novo, não tem problema. O importante é ser fiel, natural, máximo possível. Show? É isso. Se você quiser comprar as camisas do Relatos do Além, basta você acessar esse site aqui, que é o lojadoalém.com.br. E se quiser ganhar 50% de desconto, comprou dois, sai o preço de uma. É só você entrar no www.apoia.se/relatos do Além. Ou clicar, tirar foto aqui, ó, do QR Code também. Você entra lá, participa da nossa comunidade,
tem muita coisa legal chegando, tá? Eu tô preparando muitas coisas novas aí pra daqui a alguns poucos meses. Surpresa, surpresa, mas tem que estar lá, que vai lá, a galera vai saber primeiro. Show? A gente se vê na próxima. E se tocar o telefone, não ter medo. O Alim pode estar te esperando do outro lado da linha.